a maneira do MPLA ter governado esse país sempre demonstrou que tem estado a olhar mais para o norte e o centro, menos o sul, se calhar, e então tem estado a fazer essa exclusão ou tem estado a malhar essa história de forma propositada, e ele faz isso de forma, na verdade, propositada para enganar a opinião pública. Agora, se por acaso chegar um partido ou um outro partido no poder, acredito que haverá muito mais atenção virada para o cidadão angolano, vai ter que procurar mecanismo de apagar a história negativa ou nublada que o MPLA teve em 50 anos, peço desculpas, em 50 anos de governação, e vamos ter, na verdade, uma verdadeira reconciliação nacional, porque as pessoas vão lutar para apagar todos os males causados pelo MPLA. Portanto, aqui a única salvação de Angola, e os colegas do painel disseram todos e muito bem, é, na verdade, a alternância do poder para rever a história angolana. Nós temos estado a deparar-nos em outros pontos com livros que contam, que narram a história de Angola diferentemente daquilo que o próprio MPLA tem estado a narrar, e os outros partidos, na verdade, estão cientes de que a verdadeira história não é esta que é narrada pelo MPLA. Então, trazer uma outra história, uma outra realidade, uma realidade governamentada virada para o cidadão nacional, só isso já basta para virar e reconsiderar, na verdade, o cidadão nacional. Portanto, temos esta hoje que não olha para o cidadão, mas sim que olha para os interesses daquilo que é o umbilical do presidente da República. Há pouco tempo falei sobre isso, porque eu creio que é importante nós notarmos qual é, primeiro, a forma operacional do MPLA. O MPLA, basicamente, ele transferiu essa consciência de guerra para várias dimensões da nossa própria realidade. Hoje nós vemos a questão das eleições, por exemplo, é basicamente o MPLA vê aquilo como guerra, não vê aquilo como um momento de festa da democracia e etc. Para o MPLA é guerra, basicamente. E a forma como se persegue os adversários políticos e se silencia a opinião pública e etc., mostra claramente que nós estamos noutras formas de guerra não convencionais. É claro que não é o formato de guerra das armas e etc., mas é uma guerra de silenciamento. E o MPLA, por acaso, ele tem a perspectiva que a manutenção do poder faz-se com medo, faz-se com insegurança, faz-se com desconfiança e faz-se também, de vez em quando, acordando os fantasmas da guerra para continuarem a ter a legitimidade de falar que nós conquistamos a independência, nós trouxemos a paz, trazerem essas perspectivas todas que, de uma forma ou de outra, continuam a servir para criar esse ambiente de pertença pelo Estado e para continuar a legitimar a questão do próprio Partido do Estado enquanto instituição de controle e gestão do próprio território angolano. Mas, portanto, o que eu quero dizer também é que nós não precisamos de que, se a alternância ela acontecer, primeiro é que as pessoas que estão a conduzir esse processo de alternância não têm a mentalidade do MPLA. O MPLA tem uma mentalidade e essa mentalidade se enraizou. Okay? E se nós olharmos aqui as práticas que antecedem o momento que nós vivemos agora, todas elas mostram que nós estaríamos no caminho que nos encontramos agora, dependendo do MPLA. Desde que o MPLA assumiu o poder, a vida foi decaindo gradualmente, mas durante a época do João Lourenço, que é uma das pessoas mais incompetentes que já passou no aparelho do Estado, as coisas caíram de forma muito agressiva. O roubo da coisa pública. E depois nós temos um senhor que já fez várias declarações que vai vencer a corrupção e etc. E de repente aparece a falar que nós nunca falamos. O senhor João Lourenço é mentiroso. E um presidente que é mentiroso, que mesmo sabendo que existem gravações que mostravam claramente a sua vontade ou a sua propaganda, ou sei lá como é que é, em combater e vencer a corrupção, porque ele falou em vencer a corrupção. Quem se lembra da entrevista que ele teve com um jornalista, acho que é o Elton qualquer coisa, ele falou em vencer a corrupção, mas recentemente já falou, nós nunca falamos. Então é uma pessoa mentirosa, é uma pessoa que não merece a confiança dos angolanos,
ok? Não merece um voto de confiança sequer, porque está a brincar com coisas muito sérias. Gastou-se muitos recursos, gastou-se muito dinheiro, perdeu-se muitas empresas que podiam estar a gerar dinheiro e empregos para os angolanos, perdeu-se muitas empresas no famigerado combate à corrupção, que afinal foi um espaço que o indivíduo utilizou para enriquecer-se ainda mais. Porque acredito que a fortuna do João Lourenço nesse momento triplicou ou quadruplicou. Quadruplicou. Porque nesse espaço de tempo, tudo o que nós vimos é um roubo descarado. Adjudicação direta, contratações simplificadas. Para o indivíduo está podre de rico. Mas prejudicou Angola e os angolanos de forma nunca antes vista. Nem José Eduardo, que ele foi atrás perseguir, foi capaz de tamanha barbaridade, como é o caso do João Lourenço. Isidro, Okay? Isidro, uma pergunta rápida. Olha, me perdoa essa pergunta. Neste caso, se nós percebemos, se tiver que ser escrito, se nós no Parlamento, amanhã, ou lá fora, tivemos que discutir onde é que a gente enquadra o João Lourenço como um herói ou como um fracasso, ou como um fracasso em pessoa. É assim, o João Lourenço é um herói para os indivíduos que estão a roubar nesse momento com ele. Porque essas pessoas do MPLA, nós vimos aquele senhor da agricultura que passou a chorar a falar do João Lourenço, é muito raro, muito raro. Esse senhor, para ele o João Lourenço é um herói. Para essa escumalha toda de incompetente, o João Lourenço é o melhor que podia ter acontecido com o MPLA. Porque eles realmente estão a se beneficiar, ok, da presença do João Lourenço nos gabinetes de poder e decisão. A Vera Davis não pode falar que o João Lourenço é um fracassado. Não pode, de forma nenhuma. O Asher Mangueira, essa gente toda, ninguém pode falar. Porque são beneficiados desse processo todo de corrupção, de roubo da coisa pública, ok? Eles são os maiores beneficiados. Portanto, eu acho que o João Lourenço, ele queria ser lembrado sempre como alguma coisa. Ele, no fim do dia, não vai ser lembrado como nada. Vai ser lembrado para aquelas pessoas que não têm memória curta, como um indivíduo mentiroso, um indivíduo gatuno, um indivíduo que roubou o país, um indivíduo que desgraçou o país e um indivíduo que quer afundar acima de todo o país em dívida estrangeira. Porque a estratégia do João Lourenço continua a ser a buscar financiamento fora. Quer dizer, ele utiliza o Estado para ir buscar financiamentos fora e para repartir o dinheiro ele e os seus amigos. Porque é isso que está-se a fazer. A estratégia do João Lourenço é o endividamento externo. Isso vai nos custar gerações e gerações de problemas, vai tornar o país quase ingovernável. As pessoas que entrarem para governar terão muita dificuldade, porque o João Lourenço está-se a certificar que a economia esteja realmente destruída. Está-se a certificar que a economia esteja de joelhos. Isso não podia ser pior, mesmo para nós que queremos alternância, ok? E é claro, ninguém vai fazer política como Cota Anselmo diz, política de terra queimada, mas é preciso deixar aqui algo muito claro, que é algo muito sério. Angola precisa de ser refundada de qualquer forma. A bandeira de Angola, os elementos que foram usados, o hino do país deve ser trazido numa perspectiva mais real e mais unificadora, ok? Que realmente garanta a unidade nacional. A Constituição tem que ser mexida, a bandeira tem que ser trocada, significa que o país, de uma forma ou de outra, terá que ser refundado. E a história ela deve ser contada como ela realmente é. Essa ideia do MPLA continuar a suprimir a história vai nos fazer ter uma segunda independência. Porque nós precisamos de ter uma independência realmente de Angola. Uma independência realmente que justifique toda essa luta que aconteceu. Todos os indivíduos que participaram nesses processos, pelo bem ou pelo mal, precisam de ser chamados na história. Porque a FENELA lutou, ok? A FENELA lutou, a UNITA lutou, o MPLA lutou, com erros e acertos, mas é preciso que se faça a história na sua verdadeira dimensão, sem excluir, sem nada, porque daquilo que é a correção da história depende também a unidade nacional, a reconciliação nacional. Em Angola nós temos os problemas que nós temos, porque a história está toda mal contada. E a história mal contada permite conservar os ódios de determinados momentos da própria história. E o MPLA capitaliza esse ódio para continuar a cultivar o sentimento de pertença, de permanecer como os únicos indivíduos que foram talhados para governar Angola e os angolanos.